Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando, do nosso recesso. Aliás, retornamos na semana passada, só que na semana passada, trabalhamos um assunto, não um assunto do nosso livro didático, mas um outro assunto referente às questões atuais envolvendo a questão da pandemia, certo? E hoje, nessa videoaula, nós iremos trabalhar um conteúdo do nosso livro didático, ok? Capítulo 9 do nosso livro, que vai falar sobre economias emergentes, a industrialização recente. Esse é o assunto que iremos abordar a partir de agora, entender o que são essas economias emergentes, certo? Quando nós falamos em economias emergentes, são economias que têm um poder econômico forte, São países que têm uma economia robusta, já são países industrializados, Mas não são países desenvolvidos, têm uma economia muito, como eu disse, diversificada, já robusta, como é o caso do Brasil, certo? Hoje nós somos a 9ª maior economia do mundo, ok? Então nós somos uma economia emergente, um país emergente, uma economia emergente, certo? Temos um grande parque industrial localizado principalmente na região sudeste, estado de São Paulo e outros estados da região sudeste e sul, Então a gente é uma economia emergente, nós temos uma economia hoje robusta, como eu disse, forte, embora nos últimos anos a gente tenha enfrentado crises econômicas, certo? Que fez com que a nossa economia andasse para trás, ficasse estável, a gente não cresceu, mas mesmo assim a gente ainda é a 9ª maior economia do mundo, ok? Além do Brasil, o primeiro ponto aí do nosso assunto fala da América Latina, alguns países de economia emergente. Além do Brasil, que eu citei agora, nós temos mais 2 países que se destacam como economias emergentes aqui na América Latina, que são o México e a Argentina, certo? Pessoal, e quando eu falo América Latina, o que é a América Latina? A América Latina é composta por um grupo de países que tem características comuns, econômicas, características culturais, de idiomas, certo? Então a América Latina ela pega desde o México para baixo, México e todos os países considerados em desenvolvimento. Quando você pega o continente americano, você só tira os Estados Unidos e o Canadá. Do México para baixo a gente chama de América Latina, são países em desenvolvimento, são países que na sua grande maioria falam o espanhol, A gente tem uma exceção do Brasil e mais algum outro, ok? Mas tem umas características em comum, são países em desenvolvimento. Então essa é a América Latina. E na América Latina você tem México e Argentina, que também são países, são economias emergentes, já são países que têm uma indústria já bem diversificada, Porém não são países desenvolvidos, assim como o Brasil. Então o Brasil, México e Argentina, eles são os países emergentes aqui da América Latina e têm suas indústrias já bastante diversificadas, ok? E tem no processo de industrialização tem outros países aqui da região, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, Países que fazem parte da América Latina e que são economias emergentes. E, gente, esses países eles tiveram uma industrialização tardia, certo? Por que tardia? Já se industrializaram já no final do século XIX, início do século XX. Já bem depois que a Europa, por exemplo, já tinha se industrializado, os Estados Unidos. Então é chamado também de industrialização tardia, ok? O Brasil, por exemplo, no seu processo de industrialização, assim como outros países aqui da América Latina, a gente implantou uma política de substituição de importações. Vocês vão ver aí quando vocês estiverem
assistindo essa videoaula e também estiverem com o livro acompanhando na página 217. O Brasil ele impôs essa política de substituição de importações, ou seja, antes do Brasil se industrializar, o que o Brasil fazia? Como os produtos não eram produzidos aqui, a maior parte dos produtos que o Brasil comprava, ele importava, né? Ele comprava de outros países. Então foi, como é que eu posso dizer, foi implantada essa política de substituição de importações, ou seja, o Brasil deixou de importar alguns produtos e começou a produzi-los aqui no nosso país, certo? Por isso que essa política é conhecida como substituição de importações. A gente deixou de importar produtos que a gente comprava antes, porque não fabricávamos aqui, e o Brasil começou a se industrializar e passou a produzir esses produtos, né? A indústria brasileira foi crescendo e a gente não precisou importar alguns produtos que a gente importava antes, né? Outra coisa que ajudou no processo de industrialização foram as transnacionais, as empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São grandes indústrias, né? Grandes empresas que têm a sua sede, ela se localiza geralmente num país desenvolvido e ela tem filiais espalhadas por todo o mundo. Então são empresas transnacionais. Aqui no Brasil nós temos várias empresas transnacionais, né, que vieram e se instalaram no nosso país. Ok, pessoal? Então a América Latina também teve um processo de industrialização tardia e também nós temos países de economias emergentes. E esses países enfrentaram, depois que desse processo de industrialização tardia, né, final do século XIX, início do século XX, 1900 na década de 50, 60, 70, e depois esses países enfrentaram crises financeiras, né? Houve crises financeiras nos anos 80, no Brasil houve muita inflação, por exemplo, isso atrapalhou a nossa economia. Quem é muito jovem, como é o caso de vocês, eu também não lembro, não sou tão velho, mas se você estudar na década de 80, por exemplo, a inflação era tão alta que quando você ia comprar um produto no supermercado, lá não tinha o preço, tinha só quando o dono do supermercado ia anotar o valor daquele produto, ele não anotava o valor, ele colocava o nome. Por exemplo, se você comprou 1 kg de açúcar, ele colocava 1 kg de açúcar, ele não colocava o valor. Por quê? No outro dia, aquele quilo de açúcar já estava custando mais, no outro dia mais, todo dia subia, era uma inflação descontrolada, certo? É bem interessante, eu espero que vocês estejam prestando atenção no que eu estou falando e depois vocês podem pesquisar mais sobre isso, sobre a inflação. Isso atrapalhou a nossa economia aqui na América Latina como uma economia emergente. Teve também outras crises nos anos 90, certo? Então esses países aqui da América Latina sofreram diversas crises econômicas e isso afeta muito o crescimento econômico desses países emergentes que muitas vezes dependem de exportação dos seus produtos, né? Embora seja uma economia emergente, mas quando eles sofrem uma crise, né, afeta muito, ok? Então falamos um pouco da América Latina, dos países emergentes, certo? Também temos um outro grupo de países que são conhecidos como os tigres asiáticos. Também são economias emergentes, certo? Os tigres asiáticos são formados por países de uma região da Ásia, né? E esses países que formam os tigres asiáticos são a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Esses são os países que formaram esse grupo conhecido como tigres asiáticos. São países de economia emergente, né? Tem uma economia muito forte, industrializados, como é o caso da Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Depois outros países, né, também ingressaram nesse grupo conhecido como tigres asiáticos, que tem um processo de industrialização também parecido com o que aconteceu aqui na América
Latina, um processo de industrialização tardio, certo? Porém, né, ele já tem uma industrialização bem robusta, uma economia já robusta, né, uma economia emergente. Ok? A Coreia do Sul se destaca e hoje é um dos países que a gente pode dizer que está à frente, inclusive, de outros países. Né? É um país que tem uma educação muito boa, já está muito industrializado, né? Então é um país que se destaca muito, né? É considerada ainda uma economia emergente. E tiveram os fatores para a industrialização dos tigres asiáticos. Esses países foram governados por ditaduras militares, como ocorreu também aqui na América Latina, o Brasil, a Argentina também enfrentou ditaduras militares. Né? Então houve esses fatores para que esses países se industrializassem. Né? Também houve uma política de desvalorização cambial, né? Investimento em educação, que a educação é a base de tudo para que um país ele consiga crescer em todos os sentidos, inclusive na economia. Quando você tem bons profissionais, profissionais qualificados, certo? Você tem uma chance de ter sucesso em todas as áreas. Então a educação, ela, digamos que é a base, né, para que um país se torne desenvolvido. Sem educação a gente não tem nada. Então a Coreia do Sul investiu muito em educação. Se espelhou no Japão, que hoje é uma potência mundial, né, e que investiu bastante em educação. Ok, pessoal? Então essa é a primeira parte do nosso assunto. Ainda tem mais, é um assunto extenso, né, mas que hoje a gente vai ficar por aqui, ok? A gente vai para o nosso grupo agora, o WhatsApp, discutir lá pelo Google Meet algumas dúvidas, algumas questões que vocês tiverem sobre o que a gente expôs aqui nesse vídeo, tá bom? Então, tchau pessoal, a gente se vê agora lá no nosso grupo.